Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença aí de Pedro Gabriel Anhorn, grande amigo, ex-aluno da SPM, poeta, escritor. É um prazer estar te recebendo aqui, Pedro. Obrigado, Fabiano. É uma honra participar do primeiro programa. Espero que eu volte mais vezes assim, e que o bate-papo seja bem legal. Assim. Então, queria começar, antes do nosso encontro, eu te pedi para você separar algumas músicas que te afetam, que mexem com você, que são referências para você. E aí, primeira música, Mãe Querida, de Hildo Lobo, um compositor cabo-verdiano. O que essa música diz para você? Essa música eu acho que foi bem marcante assim, na minha infância. Até hoje, quando eu volto para Cabo Verde, onde eu cresci, eu gosto muito de ouvir, ela me traz uma paz. Assim. É uma música do compositor chamado Hildo Lobo, que é um grande músico, poeta de Cabo Verde, foi amigo do meu pai também. E eu acho que essa música, na verdade, é perfeita para começar essa conversa, porque ela meio que introduz a minha infância. Assim. Eu nasci na África, num país chamado Chad, em 84, por causa do trabalho do meu pai. E aí, a história que ele me conta é que, na verdade, ele estava viajando de avião e escutou uma música, e ele não sabia de onde vinha aquele som, ele ficou encantado, e perguntou para a pessoa que estava ouvindo de onde vinha. E ele falou que era de Cabo Verde. Até então ele não conhecia, nunca tinha ouvido falar desse país. Ele falou, pô, é lá que eu quero trabalhar, é lá que eu quero morar. E aí ele conseguiu, no emprego dele, uma transferência para Cabo Verde, e a gente morou lá 5 anos. E isso foi incrível para o enriquecimento cultural, tanto dele quanto nosso, meu e das minhas irmãs, da minha mãe. E me lembra uma fase maravilhosa da minha vida, assim. E Mãe Querida, essa música, assim, além de tudo, é como se fosse o Cabo Verde fosse uma segunda mãe para mim, uma segunda mãe mesmo, assim, que me acolheu e participou do meu crescimento nos melhores momentos da minha infância. Você viveu quanto tempo lá em Cabo Verde? Foi de 90 até 96, 91 até 96, assim. Então eu tinha entre 6 e 11, 12 anos, assim, uma fase importante da infância, onde você vai formando o teu caráter, teus gostos musicais, assim. Então, sem dúvida, é uma música marcante, assim. Essa música e todas de Cabo Verde, na verdade. Eu lembro que meu pai acordava a gente com Cesárea Évora. Na época, toda criança, obviamente, começa a ter raiva disso, né? Só depois de mais velho eu percebi o quão rica é essa música, né? Quanta beleza existe na morna, na coladeira, no funaná, nessas músicas de Cabo Verde, assim, que tem bem uma sonoridade de ilha, assim, onde nada realmente fica. São pontos de chegadas e partidas. Então é sempre uma música esperançosa, melancólica, que fala de saudade e de amores que vêm e vão. Cesárea Évora, que frequentou tua casa, né? Assim, meu pai às vezes organizava umas festas lá e, assim, eu acho que ela chegou a frequentar, ou pelo menos meu pai conheceu ela pessoalmente, mas ele era muito mais amigo do Hildo Lobo, do pessoal do Cimenteira, que é o Mário Lúcio e Tetê Alinho, que são... Enfim, ele conhece muitos músicos de Cabo Verde, assim, e eu tive o prazer de conviver com eles. Obviamente, eu não olhava para eles como grandes músicos, eu olhava para eles como amigos do meu pai, mas eles, hoje, eu tenho CD de cada um e é estranho, assim, pô, esse cara tava naquela festa, sabe? E hoje em dia ele participa da minha formação, de certa forma musical, apesar de eu não ser músico, meu texto, minha poesia é bem musical. A tua formação cultural, ela é múltipla, né? É uma formação, a gente pode dizer até multicultural, porque você já citou aí Chad, que é um país da África, Cabo Verde, que é um arquipélago também da África. Teu pai é suíço. Meu pai é suíço da parte alemã. Tua mãe é brasileira. E minha mãe é brasileira. Eles se conheceram? Na Suíça. Minha mãe foi bem jovem para a Suíça para estudar. Se conheceram na faculdade. Se não me engano, na cidade de Lausanne, que é uma cidade francesa. E o francês, que na verdade uniu eles, não é a língua oficial materna de cada um. A língua materna do meu pai é o alemão e a língua materna da minha mãe é o português do Brasil. Mais que o português, o carioquês, né? E aí eles se conheceram e se falavam em francês. Aí, com a proposta de emprego do meu pai na África, os filhos nasceram lá. E, na verdade, eles botaram a gente em escolas francesas. Então, a gente foi alfabetizado em francês desde sempre. Porque os países onde a gente morou ou eram ex-colônias francesas ou eram países onde tinha escola francesa, que é um ensino que está bem espalhado pelo mundo, assim, principalmente na África. Então, nossa infância toda foi frequentando escolas francesas e falando uma língua que não é nossa. Eu lembro, em casa a gente falava francês, mas
Por que a gente não falava alemão? Por que a gente não falava português? Então, meu pai, na verdade, ele teve a ideia que assim que a gente saiu do Chad, ele decidiu passar um ano da vida aqui no Brasil, que era para os filhos terem contato pelo menos com uma língua de uns pais. Isso foi quando? De um dos pais. Foi em 89. Vocês 89 e ficaram 90 quanto? a gente morou um Um ano ano. aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Obviamente a gente continuou no ensino francês para não perder, porque ele sabia que ia voltar para a África. E a gente morou aqui um ano, foi bacana, assim, mas eu não lembro de falar português. Obviamente eu devia falar, mas toda criança, eu acho que pega rápido. Assim. Eu lembro que dizem que eu falava árabe, né, no Chad e francês. Obviamente eu esqueci. Francês eu ainda falo hoje, que minha vida inteira eu frequentei escolas francesas. Mas árabe, em Cabo Verde era crioulo, eu falava bem crioulo quando era moleque. E agora, eu estava pensando sobre isso, assim, em que língua eu sonhava, né? Qual é a língua do meu sonho? Interessante. Porque imagina uma criança de, sei lá, 5, 6 anos, com conexões com a língua árabe, com a língua francesa, com a língua brasileira, portuguesa, com alemão, com francês, com crioulo, virou uma bagunça, assim. Então, hoje eu sei que a partir do momento que eu comecei eu tô sonhando em português, a realizar que eu tô sonhando em português, eu vi, então minha poesia, a língua da minha poesia é o português. Por mais que eu consiga traduzir ou desdobrar em outras línguas, a mãe da minha poesia é o Brasil. E o Brasil que você hoje vive, ou seja, você vive aqui no Rio de Janeiro. Isso. E tem uma perspectiva multicultural. Sim. Como é que é essa relação tua de morar num país que é multicultural e você ser alguém que foi acolhido, né? Você tem parte da tua formação cultural é brasileira, sua mãe é brasileira. Qual é o papel aí da tua mãe nesse processo? Minha mãe eu lembro que antes de eu... Porque quando eu saí do Chad e fui para Cabo Verde, eu lembro que foi meu pai e alguns amigos de estrangeiros que tinham filhos também que precisavam ir para a escola, criaram a escola francesa lá, chama Les Alizés. Não tinha escola para filhos de estrangeiro. Então foi um trabalho que meu pai participou ativamente, e os pais de outros amigos meus também que estavam lá. Seu pai é adido cultural? Meu pai ele é funcionário do governo suíço, mas ele trabalha não só para... É uma espécie de ajuda humanitária, mas ele ajuda também a desenvolver politicamente, culturalmente, os locais onde ele trabalha. Então, é uma ajuda a desenvolvimento, muito mais do que uma ajuda humanitária, assim. E aí, antes dessa escola em Cabo Verde ser criada efetivamente, minha mãe me alfabetizou em casa. Então, minha mãe foi minha primeira professora e é incrível. Mas era em francês, obviamente, não era a língua dela. Só que ela sempre... A tua alfabetização era só em francês? Só em francês, assim, só 100%. Português? Português eu nem sonhava em falar, porque Cabo Verde era... Meu contato com os amigos eram outros estrangeiros que falam francês, ou então crioulo. Na rua eu devia falar crioulo, assim, em algum momento. Obviamente o português, como eu ex-colônia de Portugal, obviamente o português de alguma forma estava presente. Acho que foi ali meu primeiro contato com a sonoridade da língua portuguesa. Mas ainda assim era uma conversa bem tímida, assim. Então o francês sempre foi o foco maior, até os meus 11, 12 anos, quando eu voltei para o Brasil. Até lá, minha cultura era muito mais voltada para o francês. Ou seja, é isso que eu ia te perguntar. Você voltou para o Brasil com 12 anos, quando você, de fato, teve a necessidade de entrar em contato com a língua portuguesa e aí começou, de fato, a ser alfabetizado, a ler, a escrever. Isso. E a chegar hoje a não só escrever, mas produzir cultura, ou seja, você tem os teus próprios trabalhos, você tem a partir dessas tuas referências, e é sobre isso que eu queria conversar um pouco mais com você. A ideia de como é que você consegue, a partir do momento em que você vem aqui para o Brasil, como é que você começa a perceber a necessidade de escrever? Sempre existiu? Você, desde pequeno, isso é uma necessidade que surgiu agora, depois de adulto? Como é que foi isso? Assim, a necessidade de escrever, ou seja, o amor pela escrita, em português, né? Porque você escreve em português. Sim. A minha vinda para o Brasil foi de uma ruptura, na verdade. Foi quando meus pais se separaram. E aí, eu até costumo falar que é muito mais do que uma separação de pais, né? É uma separação de país mesmo. Isso é bom demais. Então, eu quando queria falar com meu pai, não era só pegar um ônibus e falar com ele. Tinha que atravessar o Oceano Atlântico inteiro.
Então, isso, para uma criança, isso com certeza fica assim, seja como forma de trauma, ou seja como uma forma de superação também, de entender que a vida não é feita só de coisas bonitas também. Existe beleza na tristeza e na separação. E eu acho que minha poesia hoje em dia fala muito disso, de saudade, distanciamento e aproximação também. Quando eu falo de distância, na verdade eu quero aproximar as coisas que a vida foi me tirando, assim. Então, cada guardanapo meu é como se fosse um cais de um porto, onde, sabe, a minha infância se encontra com esse momento, assim. Então, essa vinda para o Brasil é uma ruptura marcante na minha vida, e a partir dali eu comecei a mergulhar na língua portuguesa, porque eu vim morar no Brasil com minha irmã mais nova, e comecei a ter contato com amigos brasileiros. E aí eu comecei a ler Paulo Leminski, enfim, uma série de referências que a gente pode falar um pouquinho mais tarde. Exato. Mas assim, eu acho o momento marcante assim, pro meu trabalho, que obviamente só se refletiu anos mais tarde, com meus 29, 30 anos, foi essa ruptura, essa separação, que é uma separação de cultura, de linguagem e de tudo que eu estava acostumado até então, que era assim, minha infância na África. E a necessidade de religar, né? A gente vai conversar mais sobre essa questão das confluências culturais. Sim. A gente vai dar uma pequena pausa agora, daqui a pouco a gente volta.